A morte de Moisés foi um dos eventos mais impactantes na história do povo de Israel. Moisés, o libertador, o homem que falava face a face com Deus, partiu sem pisar na terra prometida. Em Deuteronômio 34, lemos que nunca mais se levantou em Israel profeta como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. Mas mesmo Moisés teve seu ciclo encerrado, e o povo precisou continuar sem ele. A morte de Moisés não foi um fim, foi uma transição. Foi o início de um novo tempo. Josué, que sempre esteve à sombra, agora era chamado a assumir a liderança. Josué 1:2 ecoa esse chamado. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora e passa este Jordão. Deus estava dizendo, o ciclo de Moisés terminou, mas a promessa permanece. Quantos de nós ainda estamos presos à figura de Moisés, esperando que ele faça o trabalho que Deus agora nos chama a fazer? A morte de um líder espiritual pode ser o empurrão do céu para que tomemos posição. E quantos Josués estão adormecidos, esperando um Moisés partir para finalmente se levantar? O mundo chora a perda de líderes, mas o céu chama novos líderes para a linha de frente. Talvez seja você. Talvez seja o seu momento de assumir o manto que um dia pertenceu a um Moisés. Mas você está disposto a atravessar o Jordão? Está disposto a confiar na voz que agora te chama? Agora, pense na morte de Estevão, um homem cheio do Espírito Santo que foi apedrejado injustamente por proclamar a verdade. Em Atos 7, Estevão é brutalmente assassinado, mas naquele mesmo cenário estava Saulo, um jovem fariseu que testemunhava a execução com frieza. Mas algo foi plantado ali. A intercessão de Estevão ecoa a de Jesus na cruz. Senhor, não lhes imputes este pecado. Atos 7:60. E aquele Saulo, que consentia em sua morte, mais tarde se tornaria Paulo, o maior evangelista da história. A morte de Estevão foi o portal que ativou o chamado de Paulo. E quantas vezes Deus permite a morte de um líder para que um Paulo seja despertado? Muitas vezes estamos cercados por Saulos, pessoas endurecidas, céticas, distantes. Mas será que Deus não está usando a partida de um líder espiritual para abalar o coração desses Saulos e transformá-los em Paulos? E será que você não está testemunhando isso agora, mas não está percebendo? Quando um líder espiritual parte, o mundo reage com tristeza, mas o céu reage com um chamado. O céu não apenas encerra ciclos, ele ativa destinos. A morte de Moisés foi a ascensão de Josué. A morte de Estevão foi o início do ministério de Paulo. E a morte de um líder hoje pode ser o momento em que Deus está dizendo, levanta-te, o tempo é agora. Mas não para por aí. Existe um detalhe poderoso escondido em Números 35. Ali, Deus estabelece as cidades de refúgio, locais onde aqueles que cometeram homicídio sem intenção podiam encontrar abrigo. Mas havia um detalhe. Esses exilados só poderiam ser libertados da cidade de refúgio quando o sumo sacerdote morresse. A morte do sumo sacerdote era o sinal de libertação para aqueles que estavam aprisionados. Agora, pense espiritualmente. O sumo sacerdote na cultura bíblica era a ponte entre Deus e o povo. Sua vida era sagrada, seu ministério santo, mas a sua morte marcava um novo ciclo. E será que hoje, quando um líder religioso parte, Deus não está dizendo, o tempo de libertação chegou? Muitos estão vivendo aprisionados, carregando culpas, traumas e dores. Mas a morte de um líder espiritual pode ser o sinal de que um novo tempo chegou. Um tempo de perdão, de reconciliação, de libertação. E se você está esperando por um sinal para sair do exílio, talvez ele já tenha acontecido. Talvez o céu esteja dizendo, é tempo de voltar. E agora chegamos à morte de Eli, o sacerdote que permitiu que a corrupção espiritual invadisse sua casa. Em 1 Samuel 4, Eli recebe a notícia de que a Arca da Aliança foi tomada.
Seus filhos foram mortos e ele cai da cadeira e morre. A morte de Eli não foi apenas uma perda pessoal, foi um marco profético. Foi o fim de um sacerdócio negligente e o início do ministério de Samuel. Quantas estruturas religiosas hoje estão na posição de Eli? Quantos líderes estão acomodados, permitindo que a corrupção se instale? A morte de Eli foi um aviso severo de que Deus não tolera líderes que desonram seu altar. E quando líderes espirituais caem, o céu está dizendo: a glória se foi. A arca foi levada, a glória se foi, mas Deus já estava preparando um Samuel para restaurar o que foi perdido. Será que Deus não está fazendo o mesmo hoje? Será que a morte de certos líderes não é um chamado para que novos Samuéis se levantem? Será que não é um convite para que você deixe de ser um espectador e se torne um profeta da restauração? A morte de um líder espiritual pode parecer uma tragédia, mas ela pode ser o despertar de um novo tempo. E agora, para encerrar, chegamos ao episódio mais poderoso de todos: a morte de Jesus Cristo. Em Mateus 27, 50, 51, lemos que ao entregar o Espírito, o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. A morte de Cristo não foi apenas o fim de um ministério, foi a inauguração de uma nova era espiritual. O véu que separava o homem da presença de Deus foi rasgado, o acesso foi liberado. Quando um líder espiritual morre, somos lembrados dessa verdade eterna. Homens partem, mas a presença permanece. Templos são destruídos, mas o trono celestial permanece intacto. A morte de Jesus nos ensinou que a verdadeira autoridade espiritual não está em um nome, um título ou uma instituição. Ela está no sangue derramado que abriu o caminho para o Pai. Agora, a pergunta que fica é: você está vivendo como alguém que já tem acesso ao trono ou está agindo como se o véu ainda estivesse de pé? A morte de líderes pode ser um alerta, um chamado para voltar à essência, ao lugar secreto, ao trono eterno. E se você chegou até aqui, saiba que não foi por acaso. Não foi apenas curiosidade, foi um chamado. Deus está te despertando para um tempo novo. A morte de grandes líderes espirituais pode ser um marco, mas o verdadeiro sinal é o que Deus está tentando fazer nascer dentro de você. Está pronto para atravessar o Jordão? Está pronto para ouvir o chamado? Está pronto para se levantar enquanto outros caem? Então, comente agora: minha fé está no trono eterno. Essa será a sua resposta ao chamado. E se essa mensagem te tocou, compartilhe. Não deixe essa palavra morrer aqui. Lance-a como uma semente e deixe que Deus faça o resto. Até o próximo estudo e que a paz do trono eterno permaneça com você.